Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Nayane e eu vou iniciar aqui uma leitura para o signo de Leão, mês de abril, tá? Eu sei que o mês já começou, mas foi o dia que deu para gravar, não fiquem magoados comigo. A gente vai vendo aí no decorrer da leitura qual é a orientação e qual é o assunto, né? Qual é o âmbito aí que a espiritualidade tem para falar, dar uma mensagem, um aconselhamento, né? Desde já, gente, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui no canal, né? Isso é muito importante para mim, isso também me anima muito a trazer outros tipos de leitura, né, no decorrer do mês, tá bom? Vamos lá, signo de Leão. Adoro os leoninos, gente. Meu melhor amigo é leonino. Eu tenho uma super amiga também, leonina. Minha irmã leonina, minha sobrinha leonina. Eu adoro os leoninos. Tenho amigo do trabalho leonino. Eu amo esse signo. Eu acho um signo super alto astral e a gente se dá super bem. Vamos lá, né? Espiritualidade, guias, mentores, mestres ascensionados, signo de Leão, mês de abril. O que nós vamos falar? Qual é a orientação, direcionamento? O que eles precisam saber aí? Signo de Leão. Sejam claros e específicos, por favor. 3 cartas virando. Signo de Leão, mês de abril. Opa! Carta das montanhas. Mais 2, por favor. Carta do cavaleiro. Adoro essa carta. Mais uma. Carta do homem. E pulou outra aqui que eu vou aceitar, a carta do jardim. Aqui no fundo do baralho, que vocês não estão conseguindo enxergar, vem a carta dos pássaros, a carta dos trevos. Não tá focando muito bem, mas dá pra entender, né? E a carta aqui das nuvens. Vamos lá, signo de Leão, abril. Gente, eu vejo vocês transicionando. Assim, vocês saindo de um período de uma grande dificuldade, muitos conflitos, parecia que as coisas estavam extremamente paradas, e eu tô vendo vocês aqui indo em direção a novos contatos, novos lugares, novas pessoas. Só que antes de você chegar nas novas pessoas, aparece uma aqui específica, tá? Pode ser que você precise dessa pessoa, que ela seja um link para que você possa conhecer outros lugares. Talvez você precise dessa pessoa para que ela te leve, te direcione, né, a um novo emprego ou a alguma nova, algum novo projeto ou alguma nova casa espiritual. Vai enquadrando na realidade de vocês, tá? Mas eu vejo vocês aqui saindo de uma inércia, né? Até de uma inflexibilidade e dando uma relaxada aí, tá? Dando uma relaxada com a ajuda de uma pessoa específica, tá bom? Aqui no oculto, o que você não tá conseguindo enxergar no momento ou não vai conseguir mais pra frente, vem a carta dos pássaros, dos trevos e da nuvem, né? Me parece que vocês estavam com uma certa dificuldade exatamente na comunicação, na movimentação, na dinâmica de se socializar, tá? Podem ter acontecido algumas conversas que para vocês não ficaram muito claras. E aí te deixou numa espécie assim de... É melhor eu parar, eu analisar, né? Deixa eu ficar aqui um pouquinho para eu poder colocar minha cabeça no lugar. Essas conversas, essa situação, essa dinâmica pode ter te deixado um pouco inflexível também. E com a ajuda dessa determinada pessoa aí, pode ser que você resolva se soltar, tá bom? Vou clarificar aqui com o tarô para ver exatamente
sobre o que a gente pode estar falando aí pro signo de Leão, mês de abril, né? Tá aí no casulo, resolveu sair, gatos e gatas. É isso, gente. Acontece, né? Às vezes a gente precisa de um tempo mesmo sozinho, longe de tudo. Mas vamos lá. Tarô, clarifica pra mim, por favor, a carta das montanhas. Sobre o que estamos falando, as montanhas. Opa! 9 de espadas. Carta do cavaleiro. 7 de espadas. Eu tô te falando muito no âmbito mental, né? Carta do homem. A força. E pulou também um 10 de paus. Gente, essa pessoa, ela tá te impulsionando mesmo a encerrar um ciclo, né? E a carta do jardim. Roda da fortuna. Agora aqui, no oculto, o que vocês não estão conseguindo enxergar? Carta dos pássaros. O eremita. A carta dos trevos, sobre o que estamos falando? Rainha de copas. E a carta das nuvens. Pajem de paus. Tá. Gente, aqui na conclusão, a imperatriz, pajem de copas e o mago, tá? Bem, vamos lá. Me parece de fato que vocês estavam numa dinâmica, até com vocês mesmos, tá, gente? Assim, de muita introspecção, achando tudo muito parado. Além de vocês quererem parar, né, meio que se afastar, vocês estavam achando o entorno, o 360 muito parado também. Isso gerou, em algum momento, uma espécie de ansiedade, né? Cara, eu não tô conseguindo sair desse lugar, eu não tô conseguindo me mover, eu tô tentando colocar meus planejamentos, meus sonhos, minhas vontades em prática, sair da teoria e colocar em prática, e eu não tô conseguindo. Isso tá me deixando muito ansioso. Muito, muito, muito ansioso. E aí vocês resolvem... Vocês resolvem não, né? Existe uma movimentação aqui que vocês fazem muito assim... Eu vou devagar observar aquela situação ali. Observar esse caminho que uma pessoa tá me propondo, né? Porque eu vejo que tem uma pessoa aqui que é a carta da força junto com a carta do 10 de paus, né? É como se ela tivesse te impulsionando, né, a destravar. Você, me parece aqui que você tá retendo muito as suas vontades, ou tava, né? Retendo muito as suas vontades, se limitando muito, né? Muito preso ali, muito... Sabe quando você fica... preso nos seus próprios pensamentos, sabe? E essa pessoa, ela tá te convidando a encerrar esse ciclo, a se soltar, a parar de querer controlar muito as situações, né? E aí essa pessoa, ela vem em forma de um amigo, de um mentor, um gestor, né? Uma pessoa que você tem uma certa familiaridade, pode ser do seu meio social, e ela te convida. Não, eu não vou te falar que ela te convida. Ela meio que te dá um empurrão pra você parar de se prender, pra você se soltar e virar aí a página, mudar o ciclo, se renovar de alguma forma. Sair do estado de escassez e ir pro estado da prosperidade. Sair do estado da ansiedade e ir pra temperança, pra serenidade. Então, assim, é uma ótima ajuda, né? Quem não quer uma pessoa assim na vida? Normalmente, a gente encontra só gente pra colocar pra baixo, né? E aparecer uma pessoa assim, te estimulando, é muito bom. Aqui no oculto, o que vocês não estão conseguindo enxergar é que, de fato, vocês precisaram de um tempo pra se isolar aí, né? Pra refletir,
para poder analisar alguma determinada situação, até para uma profundidade, sabe? De conhecimento, de autoconhecimento, tá? Eu vejo aqui um autoconhecimento, uma autoanálise. Então acho que é por isso que vocês ficaram um tempo ali quietinho na de vocês, com muita ansiedade, obviamente, mas não querendo contato com pessoas. Porque me parece aqui que vocês estavam tendo ou vão vir a ter alguma dificuldade no dar e no receber. Será que eu posso dar isso para essa pessoa? Será que eu não posso dar? Mas são assim, são pequenas dificuldades, não é uma coisa assim, eu desconfio muito dessa pessoa e essa desconfiança impossibilita que eu avance. Não, são pequenas. Antes você estava vendo como uma grande dificuldade, mas agora não, agora já tá ali se esvaindo, sabe? Já tá minimizando. Isso veio muito do seu fluxo mental, né? É como se você tivesse que controlar um pouco as coisas que você pensa, sabe? Não pensar com tanta intensidade. Gente, aqui tá um calor. Não pensar muito, não se forçar em pensar com tanta intensidade nos problemas, porque senão eles aumentam, entendeu? E isso acaba mexendo muito com as suas emoções, com o seu psicológico. Então eu entendi, assim, e entendo. Por isso que vocês preferiram meio que se isolar pra analisar. Só que tem alguém aí que não quer deixar vocês no cantinho, não. Né? Uma pessoa que tá querendo aí, vamos sair? Vamos comer a pizza, vamos tomar um chopp, vamos num show, sabe? Aqui na conclusão me fala que depois que você passa por essa fase, que essa pessoa te impulsiona de alguma forma, cara, você consegue reaver aí todo o seu poder, tá? Toda a sua força de ação, todas as suas possibilidades, você consegue colocar ordem na casa. Até querendo viver novas experiências, né? Diante daquilo que está sendo te ofertado. E você sabe que você tem todos os recursos, né? Você tem várias possibilidades. E quando você não tem, você cria as possibilidades. Gente, essa energia tá muito boa pro signo de Leão, abril. Muito boa mesmo. Vocês estão com uma energia... Vocês estão saindo aí de um momento de algum tipo de conflito, dificuldade, vocês estão entrando numa vibe muito boa. Muito imperatriz, muito leonina mesmo, né? Eu tenho uma amiga leonina que ela é muito empoderada, sabe? É bem legal isso. E vamos lá, gente. Vamos abrir agora aqui no tarô. Vamos confirmar o que mais tem pro signo de Leão. Mês de abril, né? A gente já sabe que vocês vão... Do Iapoque ao Chuí, né? Muito 880. É bem signo de fogo mesmo. Tá muito quietinho, mas daqui a pouco começa um fogo na bunda incrível. Vamos lá. Tarô, fala pra mim, por favor, o que mais a gente pode falar para o coletivo do signo de Leão, mês de abril. O que mais? 3 cartas, por favor. A sacerdotisa. Mais 2. 5 de ouros. Mais uma. Cavaleiro de copas. Aqui no oculto sai a Imperatriz novamente. Olha que eu embaralhei bem, hein? O Mago novamente. E o 8 de ouros. Gente, vamos lá. Agora eu entendo que vocês precisaram de fato silenciar, né? A sacerdotisa, ela fala muito de um silêncio. De você até ocultando determinadas coisas de algumas pessoas. Mas é um silêncio em prol da sabedoria, como o eremita. Eles têm essa questão da sabedoria, do silenciar, né, muito grande.
Aqui me fala que vocês chegaram até a esconder algum tipo de problema de saúde, né? Das pessoas da família ou de amigos, alguém do convívio. Vocês chegaram a esconder algum tipo de problema financeiro ou no trabalho que vocês estavam tendo. Mas, de acordo com esse estalo, com esse start que vocês tiveram, vocês, deixaram isso tudo para trás. Deixaram para trás mesmo. Às vezes é preferível se isolar, né? Silenciar, calar, para poder escutar a voz interior. A sacerdotisa fala muito disso, gente, da intuição. Então aqui me fala muito da intuição de vocês, falando que para vocês conseguirem resolver algum determinado tipo de conflito, pode ser familiar, pode ser financeiro, pode ser profissional, vocês precisam silenciar, tá? Vocês precisam se colocar num estado de reflexão e serenidade para que vocês possam escutar a própria intuição, tá? Tô vendo que até no final de abril vocês fazem isso com excelência, porque, vocês caminhando aqui, indo ofertar possibilidades em outros lugares, tá? Aqui no oculto, sai a carta da Imperatriz, do Mago e do 8 de Ouros. A Imperatriz, ela fala muito sobre a mãe, né? Aquela que gesta. Então eu vejo alguém aí, se alguém for mãe, vocês mudando, vocês revendo o conceito de vocês, tá? Do que vocês achavam que estava ruim, de algum determinado problema familiar ou financeiro. Eu vejo vocês fazendo toda aí uma revolução, de fato revendo os conceitos, querendo usar a intuição e a sabedoria para isso, né? Para que uma base sólida seja construída, né? Não adianta a gente querer construir algo em cima do que não mantém, né? De uma base de fato que não seja sólida. E eu vejo vocês aqui usando todos os recursos que vocês têm, né? Pode ser em casa, pode ser no trabalho, amigos, relacionamento, para poder promover transformações, mais transformações que possam te agregar em algo, né? Não é nada em vão, tudo tem um propósito. Gente, muito legal a energia de Leão esse mês. Vou tirar agora aqui com um baralho da Dona Sete. E eu vejo que vocês vão ter a ajuda aí de uma pessoa muito especial, tá? Impulsionando vocês a pensar fora da caixa, sabe? É uma conversa com um amigo, uma orientação, um feedback de um gestor, um aconselhamento de um guia espiritual. Isso é muito legal, gente. Poxa, que bom. O Leão tá com uma vibe ótima. E é bom a gente rever os nossos conceitos, né? Às vezes a gente tá preso ali naquela determinada dificuldade, a gente transforma numa coisa enorme. Se a gente parar, analisar e escutar pessoas que podem nos impulsionar para bons pensamentos, a gente consegue resolver. Vamos lá, baralho da Dona Sete Saias. O que a senhora tem pra gente, por favor, aí, pessoal do signo de Leão? 3 cartas, Leão, mês de abril. Confirma. Mais 2, Dona Sete, por favor. Mais 2 cartas. Pessoa intermediária, mulher. Mais uma. Espiritualidade menor. Tá. Aqui no oculto vem surpresas, casamento e embaraços e dificuldades. Gente, aqui confirma. Pode ser de fato ou uma mulher tá te impulsionando aí a rever os seus conceitos, traçar uma nova estratégia para algo. Pode ser uma mulher, mas me vem muito aqui uma figura espiritual. Por exemplo, uma pombogira,
né, uma cigana, uma mentora espiritual, tá? Te impulsionando, fazendo com que você veja as coisas de uma outra forma, né, com mais sabedoria. Aqui me fala também que vocês muito possivelmente tiveram algum tipo de dificuldade familiar, tá? Meio que pegou vocês aí meio que desprevenido, ou vocês não esperavam algum tipo de atitude, deixou tudo muito engessado. Mas a espiritualidade diz aqui que ou essa amizade ou essa mentora espiritual feminina, ela tá muito próxima a vocês nesse mês de abril, justamente para desatar esses nós, para que vocês consigam levar o mês aí de uma forma mais leve, tá bom? Vou tirar agora aqui, vou usar esse oráculo que eu tenho das bruxas, é um oráculo de Wicca que eu amo, mas engraçado, né? Eu amo esse oráculo, mas eu quase não utilizo. Bem, deve ter um propósito, né? Eu acho ele um oráculo muito profundo. Vamos lá, minhas bruxas. Qual é o conselho, o direcionamento que vocês podem dar para o signo de Leão aí no mês de abril? O que eles precisam saber? Vamos lá. Um conselho, por favor. Um conselho. Opa. Gente, esse conselho, ele saiu para uma pessoa que eu atendi ontem. Incrível. A mesma carta. Eu acho essa carta de uma profundidade tão grande, sabe? O nome dela é O Espelho, ela fala sobre percepção. Vou mostrar aqui pra vocês, não sei se dá pra ver. É uma mulher e o que reflete é uma fênix, tá vendo? Só que ela tá de costas ali, mais ou menos, pro espelho. É como se ela não enxergasse o que ela reflete. Muitas vezes aí a gente tem uma percepção errada, né, sobre as pessoas, sobre acontecimentos, sobre até nós mesmos. Vamos lá, eu vou ler a mensagem desse oráculo, dessa carta para vocês. Ela fala sobre o chakra do terceiro olho, tá? Não se deixe enganar pelas falsas aparências. As coisas nem sempre são o que parecem ser. Sinta e veja exatamente o que está sendo refletido de volta para você. E, acima de tudo, confie nas suas percepções. Olha aí a ideia que eu falo para vocês de poder escutar a sua intuição para que você tenha uma boa percepção do que está acontecendo, né? Seu corpo energético é capaz de sentir em todos os níveis e geralmente fala com você por meio de uma sensação de inquietação ou confusão. Lembra lá no começo da leitura que falou sobre a ansiedade que vocês estavam? Então, se algo não parece estar certo, analise cuidadosamente o que está acontecendo antes de tomar qualquer atitude. Observe tudo cuidadosamente. Reflita bem e confie na sua intuição. Procure refrear as fantasias e atitudes idealistas à medida que expande sua lucidez. A sinceridade consigo mesmo e com os outros é essencial nesse momento. Gente, escuta a intuição de vocês. É isso que eu tenho para falar. Escuta a intuição de vocês. Aqui fala que os espelhos, eles são refletores da vida como ela é. Eles revelam exatamente o que se apresenta, sem adornos. Atribuídos a deusa, eles são empunhados pelas deusas do amor, né? Vênus, Afrodite, e pela sedutora fada celta, Morgana, entre outras,
Dizem que os espelhos são um portal para outros reinos e que podem ser usados para refletir de volta qualquer negatividade. Bem, gente, é incrível ter saído a mesma carta que saiu para uma consulente de ontem. Talvez eu precise analisar essa carta aqui, né? Pode ser alguma mensagem para mim. De alguma forma, escutar a intuição, né? A gente nunca sabe. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou pedir novamente para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, porque isso me ajuda muito, tá bom? Um beijo, signo de Leão, até a próxima!